Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a destravarem o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro, sejam todos muito bem-vindos. Eric, Sim. vamos pegar de leve nesse episódio? Como Não da dá, última não, vez? não dá. Então tá bom, acabou o episódio aqui. Aí Nem ficou começa, leve. Aí né? ficou leve. Eric, como faz para ter conversas difíceis? Super leve, vamos pegar leve no episódio. Não, mas olha aqui que quando eu li o tema que você trouxe, eu fiquei pensando assim, cara, vamos pegar o mago da mente inconsciente agora e trazer ele pra competência consciente. Como é que ele, será que ele pensa pra fazer isso? Ou nem pensa mais? Nem sei o que eu faço. Vou ter que achar aqui dentro alguma coisa. Vou achar aqui no meu inconsciente. Como é que faz para ter conversas difíceis? Como é que eu, Eric, faço com conversas difíceis? Posso fazer uma pergunta aqui? Eu sou muito curioso e eu vou aproveitar já pra fazer um Estudo Vai. pessoal. um benchmark. Cara, eu vejo que você tem uma característica de nunca deixar pra depois. Cara, As conversas difíceis? Isso, com todo o setor da equipe, independente qual ele seja, aconteceu alguma coisa, você... Galera, tal coisa. Fulano, tal coisa. Por que você pensa dessa forma? Ou o que tá por trás disso quando você já lida com aquilo na hora? Cara, talvez a minha crença aqui no meu inconsciente seja o seguinte. Eu acredito que eu, Eric, tenho habilidade suficiente para fazer uma intervenção, um feedback, ter uma conversa difícil sem que a coisa fique ruim, fique desconfortável demais, fique de briga, de afastamento, de distanciamento das pessoas, de uma desconexão ali entre eu e alguém do time e tal. Então, eu parto talvez de uma crença, é a primeira coisa que meu inconsciente me trouxe aqui quando você me perguntou. Eu tenho uma sensação de que eu consigo ter conversas difíceis em relação a toda e qualquer situação, com todo e qualquer ser humano, sem que isso se torne um grande problema. Eu consigo entrar numa conversa difícil, trazer a comunicação de uma forma respeitosa, humana, só que ao mesmo tempo efetiva. Se talvez a conversa difícil tenha que ser um pouco mais dura, é possível ter isso, ainda de forma respeitosa, humana, caramba, 4. E no final, estar ainda mais conectado com a pessoa e a pessoa comigo do que antes de eu ter a conversa difícil. E no final das contas, a pessoa tem um ganho, eu tenho um ganho, e a gente acha um consenso e qualquer coisa do tipo. Então, eu não deixo para depois, porque eu penso, cara, eu tenho recurso para já lidar com isso agora, eu só deixo para depois se eu não tiver como, assim, por prática, colocar aquilo. Agora, tem gente que fala, depois eu falo sobre isso. Por quê? Por que muitas vezes a pessoa fala, depois eu falo sobre isso, que isso aí é um tema meio delicado? Por alguns motivos. Primeiro, a pessoa não está conseguindo dominar o estado emocional dela. Então, ela já está meio estressadona, já perdeu a estribeira e ela sabe que se ela for ter uma conversa difícil naquele momento, ela não vai conseguir dominar o estado dela, as emoções dela. Ela vai se perder inteira naquilo. Aí a pessoa fala, deixa depois eu vou estar mais calmo. Ah, cara, então, caceta, no final das contas, você tem que esperar a maré subir e a maré baixar do teu estado emocional? Não. Eu tenho a crença de que eu domino esse estado emocional ao ponto de conseguir achar a dosagem certa dele. Segunda coisa que a pessoa deixa para depois. Vou deixar para depois que isso é muito delicado. Eu não vou encontrar as palavras agora. Eu preciso pensar mais para depois eu falar e eu ter a conversa difícil. Para eu ter uma conversa difícil bem sóbria, bem racional. De novo, a pessoa tem uma crença de que naquele momento ela não consegue conduzir ou controlar a comunicação dela ou como ela se sente. Cara, eu não tenho essa crença. Eu tenho a crença de que eu consigo achar as formas melhores para comunicar aquilo naquele momento, sem que eu perco o meu estado emocional e sem deixar a pessoa numa situação muito complicada também. Via de regra, isso é meio que uma habilidade treinável, né? E é muito louco, porque quanto menos conversas difíceis a pessoa tem, menos habilidosa ela é em ter conversas difíceis. E conversa difícil dos dois lados da situação, daquele que propõe a conversa difícil e daquele que recebe a conversa difícil. E quem que tem dificuldade em entrar em conversas difíceis? É a criança, né? O adolescente, esse tem dificuldade. O Duduzinho, meu filho, tá com 1 ano e meio. É muito difícil para ele ainda lidar com a frustração, ou com não, ou com não pode, não agora, não dessa forma. Então, para ele, isso é uma conversa difícil. E às vezes eu falo, Dudu, agora não, filhote. Ele não entende isso. Ele não entende isso. É uma musculatura muito, muito fraca. Ele ainda vai desenvolver isso. Tá no tempo dele, tá tudo certo. O adulto que foge de conversa difícil, ele tá ficando com essa musculatura meio infantilizada. E é aquela coisa, né? Quanto mais tempo eu levo pra ter uma conversa difícil, mais difícil vai ficando a situação, né? Vai somando acessórios, velho. E tem mais um problema também. Quanto mais tempo eu levo pra ter conversa difícil, ou quanto mais eu evito conversas difíceis, maior a probabilidade de eu ir pra um dos dois extremos. Um dos dois extremos significa, a hora que eu for ter a conversa difícil, ela já vem
corrigida por juros e correção monetária. E aí eu solto os cachorros. E aí o outro nem entende. O outro fala, cara... relacionamento amoroso, né? A esposa vai lá, aconteceu um negocinho pequenininho. A esposa, precisam ter uma conversa mais tarde sobre isso. Não, vamos ter conversa agora, então. Não, precisam ter uma conversa mais tarde sobre isso. Aí, quando chega na hora da conversa, ela puxa o pergaminho desde 1972, com todas as queixas acumuladas. Aí você fala, caceta, tava tudo isso aí dentro te incomodando? Por que você não falou lá atrás? Por quê? Porque ela foi guardando. O líder, o liderado é a mesma coisa na empresa, o filho, a mãe, o irmão, a mesma coisa, o amigo a mesma coisa, o sócio a mesma coisa. Foi guardando aquele negócio. Aí a hora que sai, vai para o outro extremo. E também fica no extremo de ficar ruminando aquela bucha lá dentro. E aí eu não exercito a musculatura da conversa difícil aqui. E aí quando vem tão avassalador o negócio que aí a pessoa até perde a razão, até perde a mão. Que a pessoa já começa a reclamar de tudo. Aí, cara, chega uma hora, velho. Se você tá tendo uma conversa difícil de 50 tópicos, pode ter certeza, não vai ser produtivo e objetivo. Não vai resolver nenhum dos 50 tópicos. Pelo contrário, isso aí vai virar uma briga maior para ver quem tem razão ou uma briga por causa da briga. Não vai resolver a parada. Eu já vou aproveitando para ir, né, cada vez mais, né? Porque, cara, vou te falar, eu quando te conheci pela primeira vez, eu percebi isso muito forte. E eu venho de um contexto familiar que era muito o outro extremo. Evitava sempre as conversas difíceis e tudo mais. Então, para mim, foi uma grande expansão e tem sido, né? Então, quando a gente tem discussões mais acaloradas, eu vejo, que a gente até falou no episódio anterior sobre emoções, né? Cara, como isso tem expandido coisas pra mim. Hoje eu sou um cara que, assim, tenho conversas difíceis frequente. E eu percebo, quanto mais pessoas eu lidero, mais importante é eu fazer isso logo de cara. Porque senão depois eu vou perder isso, né, Eric? E o quanto isso acelera o processo, né? Também, e dependendo do volume que você tá, você vai deixar uma conversa passar. Porque tem muita coisa acontecendo dentro do negócio, dentro da empresa, dentro da família, o tempo todo, né? Não dá. Eu tenho uma outra crença aqui no meu inconsciente que é assim, eu só ando com a malinha do dia. Boa. As pessoas só deveriam andar com a malinha do dia, cara. O que é a malinha do dia? Pô, sempre vão ter diferenças de comportamento, de conduta entre nós, entre pessoas de uma equipe, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Cara, isso é normal, isso é a natureza humana, normalíssimo. Só que, eu fiquei com um negocinho meio engasgado ali, fiquei com um incômodo ali de um negócio que, pô, o Natan fez um negócio, você fez um negócio, alguém fez um negócio, alguém falou um negócio, o Dudu falou um negócio, a Tati fez um negócio e tal. Tem uma malinha ali que incomodou. Cara, já vamos resolver a malinha na hora? Porque, senão, eu vou começar a acumular esse negócio. E aí, daqui a uma semana, você não aguenta mais olhar na minha cara, não aguenta mais olhar na tua cara, aí a hora que a gente for lidar com um problema que tiver ali, a reação vai estar desproporcional. Então, quando a gente falar discussões mais calorosas, às vezes as pessoas devem achar que a gente sai se xingando. Nunca, jamais, muito pelo contrário. É que o mais caloroso é comparado ao nosso padrão, que é muito centrado em uma questão. Estamos discutindo sobre isso daqui agora. É sobre isso daqui agora. A maior parte das pessoas, elas começam discutindo sobre um negócio e quando vai ver, elas descamam para tudo. Marido e esposa. Fala de um negócio lá, fala, querido, você de novo não tomou cuidado com a manutenção lá do negócio lá de casa? Caraca. Pô, terceira vez seguida. Você tá falando o quê? Que eu não presto pra ser seu marido, então? Então quer dizer que eu não sirvo pra mais nada. Então você quer dizer então que preferia ter outro marido, é isso aí. Então quer dizer que eu não sirvo pra mais nada. Mas não, querido, não é isso. Tô falando sobre o negócio ali, a manutenção daquele chuveiro pela terceira vez. Eu sabia, você não me ama mais, né? Você era muito diferente, você mudou, você tá mudada, você não me reconhece. Eu acho que você não me reconhece como o seu marido. Tô me matando lá fora. Tô me matando e você não tá vendo nada. Você não vê as coisas que eu faço. Eu reformei aquilo lá, eu fiz tal coisa, eu pago as contas disso daqui, não sei o que, e você não reconhece. Fala, não, querido, eu estou falando sobre aquela manutenção daquele chuveiro da terceira vez. É só sobre aquilo. Querido, o chuveiro tá frio. É, só o chuveiro, é que tá meio tenso, a porcaria do banho gelado. Pô, dá pra só resolver isso aí? Eu não estou criticando você como ser humano. Eu não estou dizendo que você é um marido de merda. Eu não estou desvalidando tudo que você fez de bom. Só tô dizendo que tem aquele negocinho ali, ó, que eu precisava de uma ajuda porque tá a terceira vez e tá dando pau nisso daí, querido. E poucas pessoas dão conta de fazer isso. Você fez um apontamento sobre um treco, no inconsciente da pessoa ela distorce, generaliza, vai para outro lugar e está instaurada a Terceira Guerra Mundial mediante um comentário que era sobre a resistência de um chuveiro. Porque tem uma coisa que você fala disso que eu acho fenomenal. As pessoas nunca reagem à situação. E isso é muito legal que você faz, que é
Ei, estou falando sobre este tema, está enquadrado. Mas é uma tendência, né, Eric? As pessoas não reagem ao tema, né? Não reage ao tema. Eu uso muito enquadramento, né? Vira e mexe eu falo, peraí, estamos num enquadramento. O que é um enquadramento? Eu demarquei qual que é o campo de manutenção. Essa conversa difícil é única e exclusivamente sobre este tema, sobre esse assunto, sobre a malinha do dia, sobre a treta do dia. Não é sobre todos os últimos 2, 3, 5, 10, 20 anos de trabalho, de conexão, de casamento. Não. É sobre esse tema aqui. Se quiser discutir outro tema, depois a gente abre outro campo de manutenção. A gente pega as ferramentas aqui e vai para lá para olhar o próximo enquadramento. Por quê? Senão as pessoas estão discutindo tudo e nada ao mesmo tempo. O que é discutir tudo e nada ao mesmo tempo? Não está falando sobre a resistência do chuveiro que está quebrado, não está falando sobre o relatório que está errado, não está falando sobre a decisão que pode ter sido equivocada, não está falando sobre aquilo, está falando sobre coisas muito amplas. E coisa muito ampla não conecta com nada. Se você falar de tudo, você fala de nada. Se a pessoa fala assim, não, é que temos um grave problema de comunicação na nossa equipe, de confiança no nosso relacionamento, de comprometimento aqui, de valorização, de gratidão, de lealdade. Cara... E começou com aqui, já começou errado, né? Tá tudo muito etéreo, muito abstrato, muito grande, muito generalizado, entendeu? Aí quando você tá discutindo, vamos discutir que você não me valoriza, um casamento, né? Você não me valoriza. Cara, eu tô discutindo sobre só, toda a valorização do universo do casamento. É muita chance de dar pau, né? Primeiro, muita chance de dar pau. E segundo, não diz respeito a nada. Não estamos discutindo nada, efetivamente. A gente tá lá reclamando. Quer desopilar, desopila. Quer se descarregar 45 mil malinhas acumuladas? Tá bom, como exercício de você descarregar, ok. Eu não vou ter o que fazer com essa conversa difícil. Porque eu não sei sobre o que estamos enquadrados. Sobre qual situação específica a gente está falando. Sobre qual tema a gente está discutindo. Esse é o ponto. E é fácil, cara... Conversas mais acaloradas. Você pode olhar, quando a conversa mais... Não, o nosso jeito acalorado ainda é muito brando. Aí fora no mundo, o acalorado é muito acalorado. É perder as estribeiras. Né? De xingar, de desrespeitar, de subir tom de voz. Cara, pra nós não existe isso dentro do nosso instituto. Lá fora existe. Pra caceta. Nas famílias, nas empresas, o cacete a 4. É empresa familiar mesmo? Aí você junta os dois, aí é um combo. Cara, você pega... depois de um tempo de discussão, depois de 1, 2, 3 minutos de uma discussão mais acalorada... Não está se discutindo sobre nada. Está se discutindo sobre tudo. O que é discutir sobre nada. É só desopilando e lavando roupa suja. Velho, lavar roupa suja não é conversa difícil. Lavar roupa suja é exercício de descarrego. Aí descarrego vai fazer na igreja. Não na conversa difícil. Eric, se você pudesse entregar uma caixa de ferramentas, assim, ó, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Talvez um checklist mental. Das coisas que elas precisam ter para entrar numa conversa difícil e sair ganhando. Ganhando no sentido de fazer a conversa difícil ter valido a pena. Não necessariamente que elas vão estar com a razão, né? Isso. Porque um dos itens é esse, é não entrar na conversa difícil querendo ter razão, né? Que entrar na conversa difícil apegado ao resultado. Primeiro item do teu checklist. Entrar na conversa difícil apegado ao resultado final da conversa difícil já é a fórmula para dar merda. Eu entro na conversa difícil com uma hipótese, querendo investigar algo, querendo tornar algo mais específico, querendo que a gente reflita sobre algo, querendo questionar algo. Mas há uma diferença entre ser compreendido e ter concordância. Vira e mexe, alguém fala pra mim, né? Eric, deixa eu explicar um negócio. Claro, pode explicar. A pessoa explica. Fala, tá, entendi. Então, bora executar? Fala, cara, entendi, mas eu acho que eu não concordo. Não, então acho que você não entendeu. Deixa eu explicar de novo. Tá. Eu acho que eu entendi, mas pode explicar de novo. Vou te acompanhar de novo. Aí a pessoa vai lá e explica de novo. Entendeu? Entendi. Então, bora lá? E, cara, talvez não. Eu entendi, mas não concordo. Continuo não concordando. Não, você não me entendeu. Não, velho. Eu te entendi. É que entender é um departamento, concordar é outro departamento. Eu posso ter entendido e ainda assim não concordar e tá tudo bem. Aí talvez a gente descubra uma outra solução, um outro lugar, uma outra ideia. Você me traz outra coisa, eu trago outra coisa. A gente pensa junto. A maior parte das pessoas, elas entram numa conversa difícil querendo ter razão por A mais B. Enquanto ela não chegar nesse resultado, enquanto o outro não entendeu, enquanto o outro não concordar, enquanto o outro não comprar a ideia, a pessoa não se dá por vencida. Velho,
Uma conversa difícil tem que ter um certo desapego com o resultado final da conversa difícil. Esse é um primeiro ponto crucial, fundamental. Por quê? Tem conversa difícil que ela vai ficar meio inacabada, inclusive. Parte da conversa difícil funcionar bem, às vezes você vai ter que deixar um pouco para o inconsciente do outro digerir um pouco mais aquela informação, para o seu inconsciente digerir um pouco mais a informação, porque quando eu estou também verbalizando uma conversa difícil, eu também, se eu estiver fazendo um bom trabalho comigo mesmo, com a minha própria mente, eu também estou ouvindo e pensando sobre o que eu estou dizendo, e o outro está ouvindo e pensando sobre o que ele está recebendo. E o outro tem o direito de trazer alguma coisa que ele deveria estar ouvindo e pensando o que ele está falando, e eu vou estar ouvindo e pensando sobre o que ele está falando. Então tem conversa difícil que ela não é um ato de um episódio só. Às vezes ela vai ter fragmentações e desdobramentos nos dias seguintes. Porque às vezes você vai soltar um negócio que, se tiver bem preciso, a própria pessoa às vezes não percebe. Só que você vai abrir o que a gente chama em PNL, né, em neurolinguística, de abrir um filtro na mente da pessoa. Que aí no dia seguinte acontece o episódio que ela lembra daquele negócio. Não tem que ter um apego ao resultado final. Então, o primeiro item do checklist seria esse. Segundo item do checklist, para mim, seria enquadramento. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Cara, eu vou ter uma conversa difícil sobre o que especificamente? Porque se eu for ter uma conversa difícil sobre 10 temas, então eu tenho que separar os 10 temas. Porque eu não posso chegar e ter uma conversa difícil que eu não ajudo o outro, nem ajudo a mim mesmo. Se eu chegar assim e falar, velho, teu comprometimento tá um lixo. Tudo que você tá fazendo tá errado. Tá tudo errado aqui. Esse instituto tá tudo errado aqui. Cara, não. As pessoas vão ficar olhando pra mim e não vão saber o que fazer. Não vão entender o que eu quero dizer, minha comunicação vai estar tosca. Então, assim, enquadramento significa ser específico. A conversa difícil é sobre o que especificamente? E aí tem um terceiro item que eu uso muito, que é hoje em dia de forma inconsciente, né? Mas a tua pergunta me faz trazer isso, que é o seguinte: o quanto eu tô me aproximando dos fatos e o quanto eu tô criando essa conversa difícil com base nos significados meus. Isso faz com que quando eu entro numa conversa difícil, hoje em dia, eu, Eric, especificamente, antes de entrar na conversa difícil, eu já dei uma lapidada, uma ruminada dentro de mim sobre a questão. Isso tá me incomodando, eu penso, isso tá me incomodando por causa do que realmente aconteceu ou é por alguma coisa, talvez até do meu passado, que eu tô projetando agora? Porque tem muito disso. Gato escaldado tem medo até de água fria, né? Aquele bicho que foi picado por cobra tem medo até de salsicha. Que bicho que foi picado por cobra tem medo de salsicha? O dito popular? Vocês conhecem esse dito popular? Não. Esse aí eu não conheço. Salve pra mim. Esse não chegou em Santa Catarina. Não, parou lá em... Não é... Pera aí, vamos procurar. Picado por cobra morreu no caminho, não chegou. Picado por cobra tem medo até de salsicha. Que bicho que é? A galera deve estar respondendo agora assistindo aí. Pô, digitei de qualquer jeito isso aqui. Tá, bicho picado por cobra... Eu conheço a do gato que leva tijolada não dorme no laria, né? Então... Tipo isso aí. Tipo isso aí. Bicho picado por cobra tem medo até de salsicha. Depois eu descubro. Agora abriu uma caixinha no meu cérebro querendo saber qual que é a porcaria do bicho. Você vai descobrir no meio do dito popular. aluno. Exatamente. No final de São de aluno vai vir... é o bicho tal. Então, a primeira coisa que eu penso, cara, eu tô realmente falando sobre... Eu tô sentindo esse incômodo por causa dessa situação ou eu tô projetando coisas do meu passado nisso aqui agora? Por quê? Porque também é sacanagem eu vir ter uma conversa difícil sobre questões... Que nem são da questão. Que nem são... isso, dessa questão. Eu também já tô generalizado, eu tô exagerado demais, eu tô fora, muito longe do fato. Pode até ser que eu tinha razão em 2% do negócio, mas aí vem muito amplificado. Quando vem muito amplificado, a tendência de dar ruído nessa informação é grande, nessa conversa é grande. Então, primeiro, eu dou uma limpada dentro de mim. Mas, cara, esse incômodo realmente é algo que merece ter uma conversa difícil de fato ou é uma parada minha que eu tenho que resolver comigo mesmo? Então, meio que abre um fluxograma na minha cabeça, no meu inconsciente, automaticamente, né? Então, esse incômodo é meu ou é algo que realmente é alguma coisa que se aproxima a um fato com base no que o outro fez, que eu ouvi e que realmente é uma evidência mais objetiva? Beleza, se for algo meu, então, caso seja algo meu, deixa eu dar uma limpada nessas minhas tretas internas, antes de eu ter uma conversa difícil. Deixa eu ter primeiro uma conversa difícil comigo mesmo, limpar esse banco de dados que tá cheio de vírus e bug, porque senão, se eu for ter a conversa difícil com as minhas tretas, são 2 tretas ao mesmo tempo. E 2 tretas ao mesmo tempo tende a não funcionar bem. É eu ali vomitando as minhas tretas e frustrações do passado e medos do passado, inseguranças do passado, e tentando botar aquela situação ali no meio da mesa com uma pessoa que
às vezes corresponde a 10% da minha Ou às vezes frustração. não tem nem consciência do que foi aquilo, né? Ou às vezes Também. não tem feito, né? Também. Não significa que eu não possa também falar sobre o meu significado. Ó, eu dei tal significado. Mas, cara, a hora que você para pra... Quando você tem que resgatar o significado que você deu, você já começa... Se você fizer um bom trabalho com você mesmo, você já começa a questionar teu significado. Aquilo que você falou em episódios do passado por que eu tô tão incomodado com isso, né? Se isso tá me incomodando muito, deixa eu dar uma vasculhada aqui dentro, porque deve ter mais coisa do que só isso. E aí, quando eu chego... Então, primeiro, se eu garanto que a treta que tá gerando a conversa difícil não é mais da minha cabeça, e sim tem alguma coisa realmente ali para eu mexer. E quando eu chego para mexer, já reduzi a extensão do problema. O enquadramento ficou mais específico ainda. E aí, a hora que eu venho ter a conversa difícil, eu procuro me apegar muito aos fatos. Muito mais sobre o que especificamente aconteceu. Quando eu vou trazer um significado, eu até verbalizo isso. Olha, com base nisso que você disse, eu senti tal coisa. É uma sensação minha. Me sugere tal coisa. É isso ou não é isso? E eu valido muito as coisas. Por mais que... Pô, são 14 anos trabalhando no momento em que a gente grava esse episódio. São 14 anos trabalhando com gente, com mentalidade, com treinamento, com neurolinguística. Cara, o Elo 1, a gente tem uma fração de um segundo para ler um comportamento, ter uma interpretação e entregar um exercício, uma dinâmica ali, uma situação toda ali. Cara, por mais que eu tenha um treino grande, eu parto sempre de que tudo é uma hipótese, é uma leitura mental, mas eu não sou o dono da verdade. Então, se alguém me traz alguma situação, fala, cara, será que essa pessoa tá querendo comprar uma briga comigo? Será que essa pessoa tá com tal intenção? Será que essa pessoa tá querendo me enganar? Será que essa pessoa tá me desvalorizando? Será que essa pessoa tá... É um será que... Qual que é a grande treta? É que as pessoas... Ou elas não têm conversa difícil, ou elas têm conversa difícil baseada em hipóteses muito fechadas na cabeça delas. Cara, uma hipótese é uma hipótese investigativa. Aconteceu um acidente agora há pouco que saiu no noticiário, que um cara foi lá com um carro e perseguiu o cara da moto e pum, atropelou o cara da moto, matou o cara da moto. Cara, você vê o vídeo. Tá na cara que aquilo é uma perseguição. Mas peraí, deixa eu ir lá e entender. Velho, você tava perseguindo ele? O que aconteceu exatamente que você tava perseguindo? O cara fala, não, eu não estava perseguindo. Tanto que o cara falou isso. O cara fala assim, não, ele desacelerou e bateu a moto no meu carro. Fala, peraí, cara. Aí eles foram buscar outras câmeras. Peguei a câmera lá de trás, peguei a câmera daqui, peguei a câmera daqui. A sua velocidade só foi aumentando. Você só foi acelerando. E a dele também foi acelerando. Muito. Só que a algum ponto a sua acelerou mais do que a dele. Mas, cara, vocês dois estavam em constante aceleração. Tem toda a cara de uma perseguição. Não é uma perseguição, então? Então o que é? Ou seja, eu venho com uma hipótese e vou validando se a minha hipótese faz sentido. E se o cara falar que não faz sentido, tá bom. Então qual que é a tua interpretação? É meio um tribunal, mas não um tribunal empurrando a pessoa contra a parede. É meio... Tá bom, eu não tenho... E eu, Eric, acredito que eu não tenho o direito de saber 100% o que se passa dentro da cabeça da pessoa. Mas eu venho com uma hipótese e vou tateando se aquela hipótese está verdadeira. Se a pessoa me diz que aquela hipótese não procede, eu gostaria de entender qual é a hipótese da cabeça dela. E deixo eu ver o que ela traz. Mas, de novo, eu tenho uma hipótese, uma leitura mental. Eu não sou o dono da verdade porque eu não moro dentro do cérebro das pessoas. E, caceta, eu sou treinador desse negócio. Eu consigo ler comportamento, só que eu leio sabendo que é uma leitura, uma hipótese bem factível, com grande grau de precisão e de acerto. Ainda assim, não é 100%. Então, eu ainda continuo me mantendo... Se não é 100%, velho, se tem 1% de margem, vá como hipótese, não vá como E é mais um lance garantia. de perguntar, não de afirmar, né? É mais perguntar. Cara, eu senti... Eu posso até afirmar sobre o que eu senti. Quando isso aconteceu, eu senti tal coisa. De novo, garantindo que eu já limpei as minhas tretas quando eu tô fazendo a afirmação. Mas, velho, eu quero entender qual que é o outro lado também. E daria pra colocar como último passo, ou talvez encaixar esses passos dentro daquela maletinha do dia? Tudo isso tem que ser dia a dia. Na Deixa eu maletinha do acumular dia. muito dá ruim. Que pra- Premissa para que isso funcione. Muito bom. Deliciosamente perturbador, Natan. Delícia. Cara, deve ter mais um monte, deve ter mais uns 30 itens, velho. Mas eu não sei. Esses aí foram os que vieram agora. Esses aí são os que você usa e nem percebe. Esses aí já vai ajudar bem. Eric, pergunta de bastidor. Qual que foi a conversa difícil que você teve que mais te gerou resultado? Conversa difícil que eu tive que mais gerou resultado? Ó, grande chance de cair comigo uma dessa daí, hein? É improvável. Resultado, tá? Só vale com os outros ou vale comigo mesmo? Vale com você mesmo também.
esse período de tempo de silêncio do mago da mente inconsciente vai vir uma porrada, certeza. Cara, teve uma conversa muito difícil que eu tive anos atrás, que ela foi muito importante. Ela foi muito importante. Ó que doideira. Era um grande mestre meu, e continua sendo até hoje, sempre vai ser. E eu fui ter a conversa com ele, e eu sabia que ela poderia ficar bem desafiadora, bem tensa. E de tempos em tempos, na história da humanidade, você vê um fenômeno acontecendo, né? Você pega, por exemplo, um dos caras que eu gosto muito da psicologia é Jung. E Jung era muito próximo a Freud. Aí você tem hoje a psicanálise freudiana, junguiana, lacaniana, o caramba 4, né? Cara, o Jung, ele era grudado no Freud. Só que a algum ponto, existem alguns fenômenos que de vez em quando pode acontecer, não é sempre, mas pode acontecer do cara falar, cara, peraí. Eu peguei a sua metodologia até aqui, agora eu quero transformar em outro negócio. Eu não vou tirar do nada. Ninguém tira nada do nada, velho. Eu acho muito engraçado. Tem gente que acha que patenteou o vento. Não, eu dormi, acordei, fiz o download. Cara, nenhuma dinâmica, técnica, exercício, explicação que a gente tem dentro do Elo 1 ou de qualquer outro treinamento nosso sai do nada. Por mais que eu tenha meio que criado aquilo, tem muita coisa que é autoral hoje em dia dentro da Elos, tem uma porrada de coisa que a gente faz desse jeito. A gente criou aquilo, mas, cara, a gente não criou do nada. A gente criou pegando variáveis que estavam por aí, de área de desenvolvimento pessoal, de psicologia, de filosofia, tudo quanto é canto. Bateu no liquidificador da nossa mente com coisas nossas, com observação de vida e virou o que virou. Então, cara, eu acho engraçado. Tem gente aí que patenteia o vento, que finge que arranca as coisas do sovaco. Não, cara. Não. E aí, eu fui ter uma coisa difícil no sentido de... Aconteceu comigo o que aconteceu com o Jung. E Jung foi ter uma coisa difícil com o Freud. Falou, cara, eu preciso criar uma metodologia minha que se inspira no que você fez. E deu origem à psicanálise junguiana, aí, que é fascinante. Tanto quanto a freudiana. Eu tive uma época dessa na minha vida. Que eu queria fundar a Elos. E eu tinha um grande mestre. E eu fui ter uma conversa difícil com ele. E eu sabia que a conversa podia ficar bem desafiadora. O que eu fiz? Na véspera, para organizar os meus pensamentos e como um backup do que para que, caso eu me perdesse um pouco do que eu queria comunicar, eu escrevi uma carta. Então, no dia seguinte, eu teria essa conversa com ele, viajaria e me encontraria com ele pessoalmente. É legal ter a conversa difícil pessoalmente, não obrigatoriamente. Tem gente, tem que ser pessoal. Não, cara, é mais interessante porque você tem muito mais informação na comunicação. Mas é legal. Eu ia me encontrar com ele para ter a conversa difícil. Escrevi a carta, deu umas 3 folhas de carta. Guardei e levei. Ao escrever a carta, é tipo quando a gente prepara a cola para a prova. Eu tenho que passar por ela. É. O Natan talvez não tenha colado tanto. Eu preparava cola pra caceta. Eu preparava cola pra caceta. A maior parte das colas que eu preparei, eu nunca usei na minha vida. Eu usei raríssimas vezes cola na minha vida. Ó, quem tá assistindo aí, não siga o meu exemplo. Eric não siga o meu exemplo. Você colava na... Vai ter gente agora com esse Vai falar, nossa, meu mestre de programação. É daí pra pior. É daí pra pior. Aí, eu tinha descobrido outro hack. Eu prestava atenção na professora e... pegava. O que eu pegava era aquilo ali que eu ia fazer na prova. Também. Cara, mas, por exemplo, tinha uma época... Tinha matéria que pra mim era muito difícil. Aí eu preparava a cola por causa da minha insegurança na matéria. Aí chegava na hora da prova, eu não usava a cola. Só que a cola ajuda a organizar o pensamento, tornar um pouco mais consciente o que tá no inconsciente, ser obrigado, às vezes, a revisitar coisas que estão meio inacabadas e tal. Então, antes daquela conversa difícil com aquele mestre meu, eu fiz a minha cola, que era uma carta que eu entregaria. Eu tava decidido a entregar aquela carta pra ele. Mas ter elaborado isso me fez dar uma limpada nos pensamentos. Então eu tirei os excessos onde eu tava exagerando, onde eu tava dando um significado meio torto, que não era nem treta com ele, era uma treta lá com meu pai que tava projetada nele, entendeu? Eu dei uma limpada na coisa toda. E fui ter a conversa com ele. Cara, isso me ajudou a estar muito fechado nos fatos na hora da conversa. Muito fechado. E quando você tá muito perto dos fatos, ninguém tá 100% dentro dos fatos nunca. Quando eu observo alguma coisa, uma evidência, quando eu vejo algo, ouço algo, cara, eu já tô interpretando. Não tem como eu não interpretar. Não existe. É que esses são os fatos. Não, velho. Como é que você sabe que esses são os fatos? Não, porque eu vi. Cara, quando você viu, você projetou uma imagem dentro do teu cérebro, você já teve que interpretar esse negócio. Então, ninguém tá 100% dentro dos fatos. Mas naquela conversa difícil com esse mestre meu, eu tava mais
perto dos fatos. Eu tava viajando menos na maionese, eu tava distorcendo menos no que tinha de bom, no que tinha de ruim naquela conversa, etc e tal. Então, aquela conversa para mim foi muito determinante, porque foi um momento, assim, de muita amorosidade. Foi muito intensa a conversa. Aquela situação não era fácil nem para mim, nem para ele. O que eu basicamente dizia era, eu quero criar novas metodologias. Te agradeço, porque foi quase uma década atuando do lado dele. Eu falei, te agradeço, te honro, te admiro pra caceta. Só que eu preciso criar uma nova metodologia. Eu venho aqui para, se for com a sua permissão e consentimento, vai ser muito mais legal. Se não for, eu tô ruminando esse negócio há anos. Minha alma tá aqui gritando. Eu preciso ir lá e criar um negócio. Eu acredito em coisas que eu tentei implementar aqui dentro. Eu nunca quis sair do grupo dele, eu ajudei a construir tudo aquilo, eu não queria sair do instituto dele. Aprendi muita coisa com ele, foi um dos meus grandes mestres, não foi o único mestre, mas foi um dos grandes mestres que eu tive. Um dos 4 mais importantes, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Só que eu queria criar um novo negócio, que eu tentei implementar lá dentro daquele grupo. Não deu para implementar dentro daquele grupo, eu comecei a dividir o grupo. Eu falei, não, peraí, também aí eu tô virando um inimigo dentro daquilo mesmo que eu mesmo construí, só porque eu tenho uma convicção diferente do que a grande liderança tem. Eu falei, não, então pera, então eu vou sair, vou construir a minha versão. Não quis sair para fazer a mesma coisa, sair para fazer a mesma coisa não faz o menor sentido. Quis sair para construir a minha versão. Aí eu rodei o Brasil inteiro fazendo treinamento, eu rodei os Estados Unidos fazendo treinamento, eu rodei a Europa fazendo treinamento. Naquela época, ou eu tava dando treinamento ou eu tava fazendo treinamento, mas acho que eu tive uns 3 finais de semana livres naquele ano, um ano inteiro. Então assim, eu devo ter entregue eu ministrando uns 25, 30 treinamentos de final de semana, fora os de dia de semana. E devo ter feito aí pelo mundo afora mais uns 20 treinamentos também. Ó, nem reclamo mais da agenda. Cara, da agenda... E nessa época eu ainda viajava e dava treinamento de meio de semana. Cara, assim, é loucura que eu fazia. Custou caro. Algumas áreas da vida pessoal custaram bem caro por causa desse tipo de coisa. Mas é o que eu fazia, é o que eu fiz na época. Eu tava nessa pegada de querer construir o Instituto, as nossas metodologias, as nossas verdades, tudo isso que tem na Elos, que a gente une, todo esse clássico que a gente aprendeu com vários mestres no Brasil e fora do Brasil, e a gente coloca todo esse moderno que eu fui rodar o mundo e coisas que a gente tirou da nossa ideia e coisas que a gente transpôs de outros lugares. A Elos virou esse lugar muito diferente. Cara, isso aqui, esse iPhone, não foi inventado do nada, velho. O cara teve que olhar e falar, existe e-mail, deixa eu pegar o e-mail do computador e se eu colocar nesse aparelho? Aí o cara olhou e falou, tem um tocador de música lá, o Walkman, o Discman, o iPod, esses trequinhos. Cara, e se eu colocar o tocador de música aqui dentro? Cara, tem um telefone, e se eu colocar o telefone aqui dentro? Cara, e tem uns negócios, tem uns design bem limpo, assim, que dizem que o Steve Jobs se inspirou numa empresa de design, acho que alemã, que faziam os aparelhos bem limpos, tudo meio branquinho, assim, quase sem botão. Mas, cara, era eletrodoméstico, de coisa simples. Nada a ver, não tinha nada a ver com celular. O cara pegou o design dessa marca, acho que é alemã, não tenho certeza. Pegou a ideia do celular, pegou a ideia do tocador de música, que é do Walkman, o Discman. Pegou a ideia do e-mail. Bateu tudo no liquidificador, juntou com as loucuras dele e virou o iPhone. A Elos é isso. O Elo 1 é isso. E que vai atualizando ano após ano e ficando melhor. Uma versão mais legal. É que tem um ponto que tem meio que uma ruptura. Tem uma coisa disruptiva com as premissas originais, que é o que aconteceu com a Elos. Que eu coloco ali, foi 2018 para 2019 que esse negócio aconteceu na nossa história. Na minha história, de vários de nós, que o Bruno já estava lá, o Natan ainda não tinha chego e tal. Mas aquele ponto que ele é assim, cara, vamos criar uma tecnologia nova. E aí a gente vai ter que desenvolver um negócio novo. Não é fácil fazer isso. Isso requer 1 zilhão de conversas difíceis. Primeiro, comigo mesmo. Aquele ponto de fundar a Elos foi uma conversa muito difícil comigo mesmo. Uma conversa muito difícil com a equipe. Porque fala, galera, sabe esse sonho que nós estamos vivendo aqui? A gente vai ter que mudar um pouquinho esse sonho, porque eu tô com uma angústia, um desejo aqui que eu já tentei implementar aqui dentro e não tá dando. Ou eu abro mão desse sonho, ou a gente vai ter que fazer mudança. Então tem que ter toda uma conversa difícil com a equipe, com o time. Na época o time era bem menor do que hoje, mas era gente que acreditava muito no que eu trazia. Toda uma conversa difícil com os meus mestres, toda uma conversa difícil com os alunos da época. Cara, é todo um emaranhado de coisa. Então aquela época foram as conversas mais difíceis, talvez, que eu tive na minha vida, mas ao mesmo tempo que gerou mais resultado. Respondendo a sua pergunta. Por quê? Era fácil eu ter pegado aquela conversa. Eram muitas conversas difíceis para todos os lados. Dentro da minha cabeça, com a equipe, com os alunos, com o meu mestre, com as pessoas do instituto. Cara, era muita coisa difícil. Muita conversa difícil. Era muito fácil eu ter varrido tudo para baixo do tapete. E hoje, a gente seria uma galerinha que teria um resultado bem mediano. Cara, nós estamos num crescimento violento.
Você vê, a gente nem entregou o Elo 1 desse final de semana, a próxima turma do Elo 1 já tá com o cacete, eu calculei vindo para cá, mais de 80% das vagas esgotadas, e a outra turma dali a 2 meses também já tá enchendo também. Fala, cara, a gente não estaria tendo esse resultado, esgotando turma, construindo complexo de evento novo, expandindo e franqueando as operações para o Brasil inteiro e para fora do Brasil. Tem aqui um monte de gente já alinhando para fora do Brasil e crescendo desse jeito, com as conexões que a gente está tendo, com as aberturas em eventos que a gente está tendo de milhares de pessoas, com os maiores nomes do nosso segmento. Cara, a gente não estaria chegando nesse primeiro escalão e tendo esse crescimento todo se não fosse aquela conversa difícil. Com certeza os treinamentos estariam sendo legais, bacana, estaria gerando resultado, beleza, mas estaria num nível bem mediano, não crescendo tão forte e não ficando tão grande como está ficando. E hoje eu vejo, cara, se não fosse aquela conversa difícil, isso tudo simplesmente não existiria. E é muito doido porque era uma conversa difícil, porque eu queria fazer algo muito novo, muito diferente, sem desonrar da onde eu vinha. E isso é uma coisa que pode pegar muita gente aqui. A pessoa, às vezes, ela quer montar um negócio, a pessoa, às vezes, ela quer inovar no segmento dela, ou ela quer um rumo novo com a família, com a vida dela, e ela fica com medo do que os outros vão pensar, vão perceber como se fosse uma afronta, um desrespeito, uma desonra. Cara, você construir o seu sonho não significa destruir o sonho dos outros. Construir a Elos não é para derrubar ninguém. Eu tenho as minhas metas com a Elos. Eu quero ser maior do que algumas instituições aí que eu entendo que são muito grandes. Eu falo, cara, eu quero ser maior do que fulano. E várias pessoas que cercavam fulano estão nos cercando agora para ajudar a chegar lá. Só que não é contra fulano, jamais. Muito pelo contrário. Eu quero que quando eu esteja chegando perto dele, que ele esteja crescendo para me dificultar o passo e que talvez eu passe e desafie ele. Cara, a história da humanidade tem muito esses movimentos, onde às vezes um desafia o outro e arranca o melhor do outro quando parece que eles estão competindo. Mas no final das contas, acabou o jogo, eles são amigos. Eu quero isso e a gente está construindo esse negócio e tá tudo bem. Para construir o nosso sonho, não tem que destruir o sonho de ninguém. Naquela época eu vejo que isso pautou a minha conversa difícil naquele momento. Eu disse isso o tempo todo, eu quero sair para construir a minha metodologia e quanto mais eu crescer, mais eu vou te honrar. Quando alguém perguntar o teu nome, eu não vou esconder. Eu não vou... Cara, eu vou te honrar, velho. Deixa eu crescer e tomar o Brasil, o mundo e ficar gigantesco, porque a minha vitória também é a tua. Ah, não, mas por que você não faz aqui dentro? Cara, eu já lutei ao máximo fazer aqui dentro. Eu tô criando uma divergência. Eu tô politizando o instituto. Eu não quero fazer isso, velho. Já lutei pra não fazer isso. Só que tem coisas que eu tenho uma visão que eu preciso da grande liderança, que não é a mesma que a tua visão. Já tínhamos discutido 1 zilhão de vezes sobre aquilo. A partir do momento, eu também não consigo mudar a tua visão de mundo. 100%. Consigo influenciar, mas controlar 100% não. A minha visão é diferente. Não estamos errados, nenhum dos dois. Mas, caceta, se é difícil de eu viver isso aqui dentro, então eu vou viver lá fora. Sendo ético, respeitoso e tudo mais. Enfim, foram conversas difíceis. Naquela época foi... 2018, 2019 foram conversas extremamente difíceis. Mas eu vou dizer, eu amadureci muito. Muitas pessoas não entenderam os meus movimentos. Muitas pessoas ficaram chateadas no primeiro momento. Hoje elas entendem. Imagina, eu continuei tendo sociedade com esse mestre meu por 1 ano depois. A gente continuou se falando. Eu tenho grande carinho. Vira e mexe mandar alguma mensagem de carinho, de gratidão. Então, assim, nós acabamos aquela conversa... lógico, ninguém imaginava que eu sairia e fundaria uma metodologia nova, etc e tal. Mas acabou aquela conversa com as peças mais bem encaixadas. Aí muitas pessoas ao redor não entenderam. Mas, enfim, eu sei que aquela conversa foi muito importante para os dois, sabe? No momento a gente se emocionou muito e tal, se abraçou muito, mas era uma conversa que facilmente alguém teria evitado. Então, você que está ouvindo a gente, às vezes você quer tomar uma decisão que exige uma conversa difícil, você tem medo. Cara... É melhor você passar por uma conversa extremamente complexa, difícil, com 1 zilhão de pessoas, do que ter a pior das conversas, que é no final da tua vida, quando você chega lá e você tem que explicar pra você mesmo por que você não sente orgulho da vida que você construiu, ou por que, porra, a tua vida foi menos do que você sabia que podia ter sido. Essa conversa é dificílima. Eu lembro que o que me motivou até essa conversa difícil foi quando a Pietra, minha filha mais velha, nasceu, e aquela necessidade de construir algo novo, uma metodologia nova, uma concepção toda nova de projeto, estava muito forte dentro de mim. E eu lembro que eu peguei a minha filha e eu falei, caraca, como é que eu vou ensinar essa menina o que é
ousadia, coragem, perseguir os seus sonhos. Como é que eu vou falar pra isso, filha? Vai lá, persegue seus sonhos, vai lá. E eu dentro de mim, assim, porra, eu fui um puta de um covarde que eu matei meus sonhos quando eles estavam gritando dentro de mim. Falei, velho, eu lembro, eu tava na sala do parto, eu peguei a Pietra, botei no colo, eu falei, o teu pai vai carregar a verdade do seu pai. O teu pai não vai ser um personagem que tá ruminando, engolindo frustrações todos os dias, querendo ser algo e todo dia ele bota uma máscara e mostra outro algo pro mundo. Teu pai não vai ser esse cara. E aí, a hora que eu tava com ela no colo, assim, ela tinha acabado de nascer. Porque aí foi ali que meio que nasceu o pai, de fato, né? Quando você pega o filho no colo, você fala, cara, o primeiro filho, né? O primogênito ali, peguei no colo e falei, caraca, agora eu sou pai mesmo, velho. Agora eu sou pai mesmo. Agora essa menina vai se espelhar em mim. Antes era eu com a equipe, tá? Mas agora, ela vai pegar tudo. A hora que eu olhei pra ela e pensei, porra, como é que essa menina vai... Eu, como pai, vou ensinar ela a viver os sonhos dela. Não adianta verbalizar, não adianta. Se eu tivesse frustrado, engolir os meus sonhos, vestindo máscaras sociais, insatisfeito, com os meus valores mais essenciais tudo zoneados, cara, não ia rolar, não ia rolar. Ali eu decidi que aquela conversa difícil tinha que ter. Tanto que essa conversa difícil aconteceu 4, 5 meses depois disso e foi super rápido, considerando todas as coisas que eu tive que digerir dentro de mim, pensar, decidir, explicar para os outros. Cara, foi todo um movimento. Anos intensos. 2018 para 2019 foram anos bem intensos na minha vida. Porra, velho, cara. Sim. Exato. E só por causa daquilo que estamos aqui. Conversas difíceis, dá pra dizer, Eric, que elas são importantes. Evitar conversas difíceis, de certa forma, cara, você tá evitando quase que um propósito, né? Porque, cara, você tá se movendo por algo que, por mais que a conversa seja difícil, a intenção é boa. Tem conversas difíceis que elas tão cheias de distorções e significados tortos na cabeça. Elas não seriam difíceis, elas se tornam difíceis porque a pessoa tá viajando na maionese. Essas eu acho que não. Essas não mexem em nada com propósito, destino. Essas aí são só zona mental mesmo. Agora, tem conversas difíceis que a hora que você já digeriu, você fala, cara, é isso que eu preciso fazer. Você ruminou, você evitou, você tentou fugir daquilo. Aí, você fala, cara, eu realmente... Depois de ter feito todo um trabalho dentro da tua cabeça, aí sim. Aí algumas dessas são as que te movem para lugares certos. Mas eu achei muito legal isso que você trouxe, porque, cara, você tá às vezes evitando a conversa difícil externa, mas a interna tá infernal às vezes. A interna tá infernal a curto prazo e a interna vai ficar infernalíssima. Não sei nem qual que é o superlativo de infernal. Vai ficar absurdamente infernal no final da vida, velho. A pessoa que evita muito a conversa difícil, cara, ela inevitavelmente vai morrer frustrada. Cara, mas evitar a conversa difícil interna não tem como, né? Pode até varrer pra debaixo do tapete, mas ela vai estar lá, né? Até tem um pouco. Tem muita gente que vive em auto-engano, cara. É que a gente vive muito nessa coisa do autoconhecimento, caceta 4, mas a maior parte das pessoas... Cara, a maior parte das pessoas, elas silenciam a conversa difícil com cerveja, funk e churrasco, velho. Remédio, pílulazinha e aí vai, né? E remédio, A maior parte das conversas difíceis, cara, as internas que a pessoa teria que ter com ela mesmo, pra ela limpar o destino dela, pra ela deixar de viver uma vida de merda, pra ela ter uma vida melhor. Ou a vida tá boa, mas a vida pode ser muito melhor, porque às vezes a vida tá boa materialmente, mas emocionalmente tá uma bosta. A maior parte das conversas difíceis as pessoas estão silenciando com cerveja, cachaça, álcool, com funk, sambão doidão, nada contra o samba, eu gosto, mas o sambão loucão, churrasco, remédio... traição, viagem que agora a gente vai ficar feliz. Tem conversa difícil que se você tentar embotar ela com todas essas coisas aí, matar e silenciar ela com todas essas coisas aí, cara, quando você tiver que sentar com você mesmo pra ter essa conversa difícil dentro da tua cabeça, ela virou um dragão. E aí você não sabe nem como é que você acha o eixo disso. Aí você vai ter uma frustração violenta, uma depressão violenta, um monte de coisa aí. De novo, esse negócio de carregar só a malinha do dia serve para os outros, mas serve para a pessoa com ela mesma também, cara. Porque se você ficar... O inconsciente tá mandando um desconforto. Você ficar atropelando essa parada e mandando ele calar a boca, velho, um dia ele vai te fazer calar a boca por muito tempo. E estouramos o tempo, senhor. E por isso que no início a gente falou, então nem gravar, né? Porque eu tô procurando a parte suave até agora. Ia ser um episódio bem de leve. E dessa forma, deliciosamente... Não. Perturbadora. Deliciosamente não leve.
a gente encerra mais um episódio do podcast O Inconsciente. Aproveita para deixar um comentário e dizer o que você achou, se pegou alguma coisa importante aí, se fez sentido para você. Se não fez, talvez seja a hora de começar uma conversa difícil. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até lá. Falou.